E aí, família? Tranquilo? Esse vídeo é uma parte 2 de uma série que já tem aqui no canal. Se tu caiu de paraquedas aqui e não viu a primeira parte, eu vou colocar a playlist completa com os 2 episódios no card acima. Mas vamos parar de enrolação e só bora pra continuação. E após essa fala, o prota levanta calmamente da cama e questiona Royeon sobre o que ele estava falando. Ou talvez ele estivesse achando estranho alguém como ele, sem nenhum talento, derrotar um artista marcial de segunda categoria. No entanto, Royeon disse que não era isso, já que ele havia aprendido as artes místicas do amanhecer violeta. Isso seria possível, mas o que ele queria dizer era que o prota era especial, pois enquanto ele vagava pela cidade, ele estava tentando entender sobre aquele mundo, e dentre as várias coisas que ele viu, ele ficou sabendo sobre a situação dos 100 classes, e que a grande maioria deles, ou quase todos, são extremamente lamentáveis. E bom, isso é compreensível, já que os humanos conseguem matar insetos sem hesitar, e para matar um animal pequeno, a única diferença é que eles precisam reunir uma determinação a mais para matá-lo. Contudo, no primeiro dia em que ele foi invocado, o prota tinha ido direto para a floresta e instantaneamente começou a caçar monstros. E o prota respondeu a ele que isso não era estranho, já que sobreviver teria sido difícil se ele não tivesse feito isso. E Royeon concorda, já que logicamente isso é verdade. Porém, o que ele estava questionando aqui era que ele achava mesmo que os outros 100 classes não faziam o que ele fazia por não saberem disso. Eles eram completamente cientes. Entretanto, eles não eram capazes, pois o medo de colocar a vida deles em risco e matar outro ser era algo muito além deles. E além do mais, o prota tinha 14 anos de idade, assim como Royeon, e no mesmo dia ele já ia direto para a caça? E o prota responde que apenas se adaptou rapidamente. E Royeon admite que ele é muito bom em fugir de perguntas. No entanto, ele tinha mais uma suspeita. O prota não tinha talento. E colocando em termos simples, se Royeon ensinasse algo que iria até 10, o prota iria aprender no máximo entre 3 ou 4. Contudo, o mais estranho de toda essa situação era que o prota usou a lança por menos de 2 meses, e suas habilidades com ela já eram bem boas. E o que favoreceu ainda mais a sua suspeita era que ele não usava de forma amadora as artes internas, ou se atrapalhava na movimentação na hora de usar a lança, que eram erros simples que iniciante normalmente comete. E juntando todos esses fatos, vem a pergunta: como alguém tão lento aprende artes marciais nessa velocidade em apenas 2 meses? E por isso ele repete essa pergunta de novo, se o prota não está escondendo algo dele. E novamente ele bate na tecla, respondendo que não sabia do que ele estava falando. E Royeon declara que não gosta de amigos que mentem para ele. E o prota continua dizendo que todo mundo tem um segredo que quer manter escondido. E além do mais, não era errado tentar descobrir uma coisa que não deveria ser mostrada ou falada para os outros. E o prota questiona se isso era um amigo para ele. E Royeon declara que realmente cada um tem pelo menos um segredo escondido. E já que era isso, Royeon comenta que irá contar um segredo dele. E depois disso, o prota terá que contar o dele também. Porém, o prota se recusa, dizendo que não precisava saber. Mas Royeon insiste, dizendo que vai contar o segredo e ainda vai ensinar a ele uma técnica especial de artes marciais. Pode ser técnicas com lança, movimentação ou de energia interna. Mas o prota suspira, dizendo que ele nem iria conseguir usar nenhuma dessas. Afinal, ele nem tem energia interna o suficiente. E Royeon, uma cara de estranheza, declara que já que ele tá reclamando tanto, ele iria dar 20% de sua energia interna para ele, o que certamente pega o prota desprevenido. E ele questiona Royeon do porquê ele estar fazendo isso.
E ele fala que apenas estava curioso, e já que ele é seu único amigo, ele queria saber tudo sobre ele, até mesmo o seu segredo, já que isso significava ser um amigo para ele. E bom, depois de ouvir essas palavras, o Prota não tinha como negar. Mas antes de falar alguma coisa, ele pediu a Roion para prometer uma coisa a ele. Se caso ele contar o seu segredo, ele não iria tentar matá-lo. E Roion fala que isso é óbvio. Que ele mataria um amigo. E como o Prota parecia ter concordado em falar os seus segredos, Roion iria ser o primeiro. E já de início ele solta uma bomba. Roion, na verdade, era menina, o que pegou tanto nós quanto o Prota desprevenido. E ela continua dizendo que seu pai queria que ela fingisse que fosse um menino pelo bem da seita, já que apenas homens poderiam se tornar um líder do culto demoníaco. E como ela era a única herdeira, ela deveria seguir esse caminho. Entretanto, enquanto ela falava isso, o Prota estava em choque e não conseguia ouvir nada. E ela disse que continuou como garoto quando chegou neste mundo, pois estava no seu cotidiano. E já que ela tinha contado o segredo dela, agora era a vez do Prota. No entanto, ele pediu para esperar um pouco, pois tinha que organizar os seus pensamentos. E ele também informou que a partir de agora eles deveriam dormir em quartos diferentes. Um pouco depois, após organizar os seus pensamentos, o Prota falou de forma direta e clara que ele era um regressor. E claro que de início, Roion perguntou de que besteira ele estava falando. E depois o Prota explicou tintim por tintim. Roion disse que era difícil de acreditar, mas levando em conta as peculiaridades que ele tinha, fazia sentido. E ela também comenta que se fosse no mundo dela, isso teria sido julgado como impossível. Contudo, como eles estão em um mundo diferente, talvez isso seja possível. Entretanto, ela queria saber por que razão ele achava que ela iria matá-lo depois de descobrir isso. E o Prota responde que por fora ele poderia ter 14 anos, mas a sua idade mental é de 27. Por isso, ele achou que ela se sentiria mal, pois iria parecer que ele estava enganando, que eles tinham a mesma idade. Mas Roion responde que isso não era um problema. Era algo bem simples na verdade, pois desde o começo ela havia se aproximado dele. E ela que falou para ele aprender as artes marciais com ela. E também foi ela que falou que eles deveriam ser amigos. Por isso ele não a enganou. E na verdade ele só fez tudo o que ela queria. Por essa razão, ela não tinha nenhum motivo para matá-lo, e também para acabar com a amizade dele. Eles haviam passado os 2 meses juntos, e durante todo esse tempo, ela o reconheceu como amigo. E esse tempo junto com ele, para ela já era o suficiente, já que isso é o que significava um amigo para ela. E ouvindo essas palavras, a única coisa em que o Prota pôde dizer era obrigado. Mas Roion quebra o clima rapidamente, dizendo que o Prota era realmente lamentável, pois ele apenas havia alcançado aquele nível em 2 vidas diferentes. E claro, como ele voltou no tempo, ela tinha várias perguntas para ele. Porém, isso poderia ser deixado de lado por enquanto, porque de agora em diante, ela iria transferir sua energia interna para ele. E bom, para entender do porquê o Prota ter ficado tão surpreso com essa fala, eu vou explicar para vocês. A energia interna nada mais é que a energia acumulada no corpo através das artes marciais. E obviamente, os artistas marciais usam essa energia interna e, juntamente com seus corpos treinados, eles demonstram habilidades sobre-humanas. E como os meios de aumentar a energia interna são limitados, além de que é algo que deve ser trabalhado constantemente com a utilização de técnicas de cultivo. E todos os artistas marciais passam suas vidas refinando sua energia interna gradualmente, e assim aumentando sua quantidade. É por isso que é algo que não se deve passar levianamente. E neste momento, Roion comenta que os vasos sanguíneos do Prota não estão limpos e que seu corpo está cheio de impureza. Porém, para alguém de 14 anos de idade, aprender artes marciais não era tão precoce. E de qualquer forma, ela iria passar 20% da sua energia interna. E vai depender do Prota do quanto esses 20% ele vai conseguir segurar em seu corpo.
E já no momento seguinte, ela começa a transferência. E pouco tempo depois, o Prota já sente uma diferença. E fica chocado se aquilo era realmente apenas 20% de sua energia interna. Pois aquilo já ultrapassava em muito a sua vida anterior. E Royon pergunta ao Prota o quanto ele conseguiu pegar. E ele responde que foi cerca de metade. Porém, isso não quer dizer que foi ruim, já que a outra metade foi para os seus meridianos, o que fortalece o corpo também. E ele apenas deveria treinar com a arte mística do amanhecer violeta, e então essa energia será dele gradualmente. E o Prota questiona se ela estava bem, e ela apenas comenta que estava um pouco cansada. Porém, tinha algo que incomodava o Prota, porque ela estava fazendo tudo aquilo por ele. E novamente ela responde que eram porque eles eram amigos, e por isso ele não deveria se sentir culpado ou algo do tipo. E também era para sua autossatisfação. E ela acrescenta que, como havia dito antes, ela iria ensiná-lo uma técnica marcial. E já que ele usa lança, ela iria ensiná-lo uma técnica das boas, o que obviamente deixa o Prota surpreso. E Royon diz que o nome da técnica que ela vai ensiná-lo se chama Lança Suprema dos Nove Céus, que foi usada pelo Rei da Lança em seu mundo. Contudo, como ela é uma técnica meio complicada de se aprender e acrescentando mais a falta de talento do Prota, ela terá de simplificar um pouco para ele aprender. E novamente ela declara para ele não se sentir culpado, já que ela que quer ensiná-lo por vontade própria. E na verdade, mais precisamente, esse é por ele ser o seu primeiro amigo. E por essa razão ela não quer que ele morra em vão, igual em sua vida anterior. E essas palavras tocam o nosso Prota. E no momento em que ele iria se curvar para agradecer, ele toma um gancho de direita bem no meio da boca. E Royon disse para ele não se curvar para os amigos. E também ela não gosta muito disso. E ao invés disso, ela prefere curtir algo mais prazeroso. Porém, na verdade, ela estava querendo dizer sobre a vida passada do Prota. Ou melhor dizendo, como ela era em sua vida passada. E o Prota conta que, como ele estava ocupado tentando sobreviver, ele só a conhecia através de rumores. E que ela reinava com uma força estrondosa no topo de Eria. E Royon fala que era o mínimo que deveria de se esperar dela. E o Prota continua dizendo que após ela ser invocada, ela deixou a cidade em um mês e ficou desaparecida por 3 anos. E Royon comenta que provavelmente ela havia viajado durante esse tempo, afinal o que ela mais queria era liberdade. Já que estar no culto demoníaco significava que você tinha apenas liberdade dentro dos limites da opressão do líder do culto. E por essa razão, quando ela foi invocada para aquele mundo, ela ficou feliz de encontrar um amigo. E ela também declara que irá partir daquela cidade em um mês, pois ela queria ver o que aquele mundo tinha a oferecer, enquanto aproveita sua liberdade. Mas é claro, ela só iria partir após ensiná-la a técnica suprema dos 9 céus. E aí sim ela iria viajar, como fez em sua vida passada. E por essa razão, ela tinha uma pergunta ao Prota. Dessa vez, ele iria seguir os mesmos passos de sua vida anterior? Ou o que caminho que ele iria tomar nesta vida? Ele iria continuar sendo humilhado por todos? Se tornar uma pessoa que não tem nada a agregar ao mundo para no final morrer com apenas desgosto por tudo que fez? E se limitar apenas às coisas que ele não tem? Por isso, ele irá atrás de uma vida melhor se comparada à anterior. E o Royon questiona se era só isso, já que parecia meio vago. Não era um objetivo forte para mudar as suas atitudes. Porém, o Prota não tinha mais nada em mente. E Royon comenta que ele pode contar com ela, caso ele não encontrar algum. E para quebrar um pouco o clima, ela questiona sobre a vida passada do Prota, e ele responde que não tem nada demais, e ela comenta que não estava surpresa. Enquanto eles conversavam, o Prota estava divagando em seus pensamentos sobre sua vida passada. E ele se questionava se tinha alguém que poderia chamar de amigo, e provavelmente não havia. E assim como ele era o primeiro amigo da Royon, ela também era sua primeira amiga. E pelo resto da noite,
Eles conversaram sobre várias coisas. Então, um mês se passou e agora estava na hora de ele pôr em prática o que ele aprendeu durante esse pouco. E já era quase hora de dizer adeus, já que após isso, Royeon iria embora. Então, o prota declara que vai ir com toda a sua força. E o Royeon, com uma cara de perplexa, o questiona do que diabos ele estava falando. Pois era óbvio que ele deveria ir com tudo, já que ele não tinha força suficiente para se dar ao luxo de pegar Neve. E ouvindo isso, o prota avança para cima dela como se sua alma dependesse disso. Então, Royeon declara que iria dar uma vantagem de 20 movimentos. E ouvindo isso, o prota volta ao normal, se perguntando do que ele deveria usar. E voltando um pouco no tempo, Royeon estava dizendo ao prota que o nome da técnica das lanças suprema dos 9 céus iria ser chamada Lança Suprema dos 9 Céus estilo Sungmin. E o prota ficou perplexo com esse nome e perguntou o que ela queria dizer com isso. Mas Royeon disse que, como ela havia melhorado a técnica para ele, o certo deveria ela escolher o nome. Porém, esse nome era muito ruim, e a técnica que Royeon havia criado para o prota foi combinado com os movimentos da técnica de lança perseguidora de almas, que era a mesma que ele usou em sua vida anterior. E nesse momento, ele usa seu primeiro movimento e ataca rapidamente Royeon, ao qual ela simplesmente desviou o ataque com sua palma. Contudo, o prota não perde tempo e ele rapidamente ataca novamente, mas ela desvia. E assim, o prota usa a segunda postura, lançando consecutivamente vários ataques, e obviamente são defendidos facilmente. E Royeon comenta que, se comparado aos dias em que o prota não sabia de nada, suas técnicas de lanças continham mais movimentos de segurar, perfurar e aparar. E em palavras simples, ele deveria aparar e girar para fora para rebater o ataque inimigo. Já o segurar e rotacionar deveria ser feito para dentro enquanto pressiona, e isso servia para bloquear o ataque do oponente. E por fim, o perfurar servia para matar o oponente. E isso eram as técnicas básicas de um lanceiro. E ela questionou o prota de como ele usava lança e não sabia de uma coisa básica dessas. Contudo, o prota respondeu que aprendeu sozinho, e como ele havia praticado isso todos os dias até que se acostumasse, ele havia aprendido um pouco. E no meio do embate, Royeon comenta que o prota não conseguiu usar as suas costas agora, e que ele deveria usar cada golpe com um avanço explosivo. E o prota fez exatamente o que ela havia falado, e isso melhorou o ataque. No entanto, o prota ainda estava frustrado, pois mesmo ele treinando incessantemente, ainda havia uma diferença muito grande entre eles. Além de que ele havia avançado para a segunda classe com a energia interna que Royeon havia lhe dado, mas ela estava parando todos os seus ataques apenas com uma mão. E isso mostrava que Royeon era um artista marcial do topo. E Royeon brinca com o prota perguntando se ele já havia acabado. No entanto, ele avança novamente, atacando incessantemente, usando todas as suas forças e tudo o que ele havia aprendido. Com todas essas coisas em sua mente, ele dá seu último ataque, que pega Royeon de surpresa. Mas ela dá um sumidão e aparece na sua retaguarda. E com isso, o prota declara que perdeu. E Royeon comenta que o prota tinha ido bem, mas ele discorda disso, afinal ela havia bloqueado todos os seus ataques com apenas uma única mão. Porém, não era disso que ela estava falando. Ela queria dizer que ele tinha um bom senso, e apesar de não ter muita energia interna, ela acreditava que ele havia nascido para praticar artes marciais. E naquele movimento final, embora ele não tenha conseguido reagir, ele tinha conseguido sentir sua presença. E segundo ela, sentir o que não se pode ver é chamado de talento. E isso um dia se tornará uma arma excepcional para ele. E por essa razão, ela estava ansiosa para daqui 10 anos. E o prota não entendeu o que ela quis dizer. E ela comentou que o duelo entre eles foi muito fácil.
No entanto, ela estava satisfeita com suas habilidades. Ele aprendeu tudo o que ela havia o ensinado, especialmente o último ataque. Por isso, eles deveriam se encontrar de novo daqui 10 anos. E ainda relembrou o Prota sobre a pergunta dela sobre seu objetivo de vida, e se ele já havia se decidido, e ele negou. Então, ela declara que já que ele não tinha um, ele deveria fazer dela o seu objetivo, o que fez o Prota estremecer. E Royon continuou dizendo que os humanos precisam de objetivos, já que se não possuir um, sua vida não será nada além de uma embarcação desgovernada. E por isso ele deveria ficar forte o bastante para lutar contra ela daqui a 10 anos. No entanto, ele responde que não há como ele fazer isso. Não tinha como ele fazer dela o seu objetivo, o que significava que ele não poderia se tornar igual a ela. Ele não poderia fazer isso, pois ele não tinha talento, e além do mais, ela era um gênio com um talento assustador. E com certeza, ela deve também ter tomado vários elixires, por isso era impossível para ele. A linha de partida deles era totalmente diferente. E Royon comenta que o Prota estava de novo com esse complexo de inferioridade, e isso era algo que ela odiava nele. E isso estava o atrasando, pois esse complexo estava o consumindo. E essas palavras deixaram o Prota extremamente nervoso, e ele declara que não tinha nada. Ele foi invocado em Eria apenas com as mãos vazias e sem nenhum talento. Arriscou sua vida lutando contra javalis no meio da lama, e viveu uma vida patética até finalmente morrer. Porém, Royon diz que agora ele tinha as artes místicas violetas, e isso o tornou um guerreiro de segunda classe em apenas 3 meses. Era quase como se ele tivesse conseguido uma segunda chance. Entretanto, por causa do seu complexo de inferioridade da sua vida passada, isso estava fazendo com que ele perdesse o interesse em buscar um objetivo. E por isso, ele nem está se permitindo a pensar a respeito disso. Em outras palavras, ele estava dizendo que não quer olhar nem mesmo para a montanha que nem consegue escalar, e está usando isso como desculpa para não evoluir. Mas o Prota manda ela calar a boca. Ele não conseguia acreditar que estava tomando o sermão de uma garota de 13 anos. E já que ela estava insistindo tanto em fazer dela o seu objetivo, ele iria treinar constantemente para isso. E que daqui a 10 anos, a partir daquele momento, ele iria se certificar de atravessar o coração dela com sua lança. No entanto, Royon responde que aí não, já que assim ela iria morrer, e não pode fazer isso com um amigo. E o Prota concorda com ela, dizendo que eles só deveriam duelar mesmo. E após isso, ele fica envergonhado sobre tudo que havia falado. Mas agora já estava decidido. E por isso, Royon estava ansiosa pelo duelo dele. Porém, isso pegou o Prota desprevenido. E Royon pergunta se ele estava com borboletas no estômago. E ele responde que não era nada disso, ele apenas ficou surpreso por ela tê-lo puxado do nada. E Royon continuou dizendo que, para um homem de 27 anos, ficar daquele jeito, só com isso, ele realmente era nojento. Enquanto isso, ele falava para ela sair de perto. E ela declara que daqui a 10 anos ela vai ganhar tanto volume que vai deixar ele de queixo caído. Então ele não vai poder dizer que ela é muito nova. Mas deixando isso de lado, o Prota estabeleceu 3 objetivos. O primeiro era sobreviver. O segundo era procurar oportunidades através das memórias de sua vida passada. E o terceiro, e não menos importante, ao qual ele deveria alcançar a todo custo, que era Wiji Royeon. E bom, agora que o Prota já tinha um objetivo em mente, vamos recapitular sobre as 3 coisas que o Prota conseguiu nesse período em Shinave. O primeiro foi o esqueleto marcial, o segundo foi a verdadeira técnica de cultivação celestial, e por último, o torneio dos 100 classes. E esse torneio é organizado regularmente em Shenaves. E como dito anteriormente, esse é um torneio onde apenas aqueles que não têm uma classe podem participar. E claro, o Prota já estava no torneio, pois já havia se passado 10 meses após a partida de Royon.
E obviamente o Prota não ficou parado. E nesse meio tempo, suas artes marciais se tornaram de primeira classe. E com isso, foi fácil para ele vencer o torneio. E assim ele conseguiu o Elixir de Energia Sagrada. E o Prota não perdeu tempo e já o utilizou. E esse Elixir aumentava e aprimorava a energia interna. Mas como o Prota havia recebido a energia interna de Roion, não foi grande coisa. E com isso, ele já havia conseguido tudo que podia na cidade dos começos. E pouco tempo depois, ele foi no centro mercantil, onde ele encontrou o velho calvo, que o recebeu parabenizando por ele ter vencido o torneio, e perguntou se ele havia ido até ali para comprar algo. No entanto, o Prota responde que veio para dizer adeus. E o calvo comentou que sabia, e acrescentou que estava emocionado por ele ter se graduado em Shinabi. E como ele já havia ficado forte o suficiente, ele iria ficar bem, mesmo fora da cidade, já que não importa onde as pessoas espertas andem, elas sempre encontram um jeito de sobreviver. E por isso ele daria um presente a ele. E isso surpreendeu o nosso Prota, pois aquilo era uma bolsa dimensional. Mas o calvo disse que estava usada e era de segunda mão. Porém, a capacidade dela é 50% maior do que a dele. Por isso ela deveria ser útil. E o Prota o questiona do porquê ele está dando isso a ele. Mas o calvo responde que ele deveria apenas acertar as coisas quando alguém te oferece um presente. E como aquela bolsa estava desgastada, ela não valeria muito mesmo que ele vendesse. Em outras palavras, é um presente de despedida. E caso ele se sentisse mal e quisesse retribuir, ele deveria ficar famoso e pagar de volta aquele valor 100 vezes mais. E ele deveria fazer isso espalhando por todo o mundo de Eria de que, quando ele era um novato, ele devia muito a um vendedor de rua chamado Hans. Com isso, o Prota agradeceu profundamente. E voltando para a pousada, já na porta, o Prota é abordado por ninguém menos que Lula, o questionando se ele estava indo embora. E o Prota pergunta de como ela havia adivinhado. E ela responde que como ele havia deixado todo o quarto arrumado, até um songamonga perceberia. E ela acrescenta que sabe que os invocados dessa cidade irão embora um dia. E o Prota concorda com ela. Por isso ele tinha de partir. E ela questiona se isso era realmente verdade. E se for isso, ela esperava que ele tivesse uma morte horrível no lugar mais aleatório possível. E após dizer isso, ela simplesmente vai embora enfurecida. E o dono da pousada pede desculpas por ela, pois ela é muito jovem, assim como o Prota. E ele concorda com a fala do dono. E o dono acrescenta que ele tinha um presente para ele. E a capa que ele usava quando era mais jovem. E pode não parecer muito boa por fora, contudo foi imbuída com magia de retenção de temperatura e magia de espada. Então é bastante útil. E como ela era um pouco grande, ele aconselhou o Prota a pedir para alguém diminuir o tamanho dela. Mas deixando isso de lado, ele sabe que o Prota vai se sair bem, já que ele foi o melhor sem classe que havia ficado em sua pousada. Por isso ele deveria se cuidar. E pouco tempo depois, o Prota estava partindo. No entanto, Lula estava correndo em sua direção e chamou por ele. E rapidamente o Prota se virou para trás, questionando do que ela estava fazendo ali. E de repente ela declara que retira o que disse, sobre quando ela havia falado para ele morrer. Mas na verdade ela queria dizer para ele não morrer. E o Prota brinca com ela, questionando se ela havia corrido todo aquele caminho só para dizer isso para ele. E ela continua dizendo que ele já estava partindo. E ele deveria viver uma vida bem longa e não morrer. E caso se ele se sentir cansado, ele apenas deveria voltar para aquela cidade. E ouvindo isso, o Prota agradece. Pô, esse Prota nasceu virado pra lua, não é possível. Recebeu um monte de presente, ainda chegou uma mida dessa, e tudo que ele fala é obrigado. Ah não, velho, acho que além de ser sem talento, se tirar o tá, vai sobrar a única coisa que ele é. E ela continuou dizendo que era estranho, pois a partir de um certo momento, ela apenas começou a olhar para ele. E ela não sabia a razão por trás disso, e talvez ela tivesse começado a gostar dele.
E a única coisa que o nosso prota pôde fazer é se desculpar. E enquanto ela chorava, ela pedia para ele não morrer. E ele falava que nunca iria morrer. E então ele disse adeus, enquanto ela estava em pranto. E assim, nosso prota começou a partir para fora da cidade. E se comparado à sua vida passada, ele havia demorado 3 anos até que saísse de Shenave. E já nessa vida ele levou apenas 1 ano. E diferentemente de sua vida passada, que não tinha nenhuma memória boa, dessa vez ele fez um monte de memórias preciosas. Porém, uma pergunta permanece em sua mente. Será que um dia ele será capaz de voltar ali? E para sustentar a frase que ele havia falado com tanta convicção, ele teria que ficar mais forte. E para isso ele foi para um local chamado Montanha de Mershi, onde ele iria receber uma proibição, pois ali era apenas o começo para ele ficar mais